Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação, sempre através do Facebook, nossas redes sociais e também pelos telefones, pelo telefone do Sicom, sempre trazendo para nós pautas e assuntos que vocês querem que tratemos aqui. Está conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista de sempre. Tudo bem, Rubens? Como vai, Querela? Tudo certo? Como é que está o seu time lá? Meu time campeão da Copinha, se parecer. Ou não? Na verdade, nós estamos ficando por aí, por enquanto. Na verdade, tem mais alguns campeonatos, né? E nós não estamos almejando muita coisa esse ano, pelo jeito, não. É verdade. Mas, de qualquer maneira, muito bom estar aqui, conversando com você, com o nosso convidado. Hoje nós vamos debater alguns temas relevantes para o dia a dia do síndico. Isso é que é importante. Então, rapaz, ele ficou mexendo comigo logo de cara, assim, por causa do futebol, porque hoje a gente tem um grande prazer de trazer aqui, síndico, mas tem uma história marcante no futebol nacional, né? É o Lino. O Lino foi jogador de futebol, começou em 1976, foi até 94. Lino jogou, eu preciso ler, porque é muita coisa, ele jogou no Flamengo, ele jogou no Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras, Santos. Só ordem invertida aí, Santos, depois Palmeiras, né? Eu pus Palmeiras e Santos para terminar com o Santos, para alegrar vocês aí, né? Porque eu, por mim, punha Santos, depois punha Flamengo e tal, para ficar mais... É brincadeira. Lino, muito bem-vindo, viu? Prazer, Beto, um grande abraço ao Rubens. A gente passou aí alguns clubes, né? Porque na verdade foram mais, né? Foi muito mais, foi né? mais, né? Eu joguei, se não me engano, foi 16 clubes. E nessa relação aí, como falou o Rubens, realmente o Santos foi primeiro, depois Palmeiras, depois Grêmio. Mas antes disso aí, joguei na Arábia, joguei em outros clubes, né? Joguei aqui na Portuguesa Santista também, final de carreira, em Mogi das Cruzes, União São João de Araras, e aí vai, né? Então, acho que fica mais fácil falar qual você não jogou, né? Fica mais... tá ali, né? Foi bastante cruz, mas foi uma carreira realmente muito feliz. Graças a Deus eu consegui realmente ser um grande profissional acima de tudo. Quantos títulos? Só para curiosidade nossa aqui. Olha, eu fui campeão praticamente nos times grandes, assim, que você citou aí. O único time que não foi campeão foi o Palmeiras, incrível que pareça, né? Eu cheguei a ser vice-campeão paulista. Mas eu fui campeão no Santos, né, na Paulista em 84, e tive alguns títulos fora na Europa, aqui de torneios que foi disputado, né, a Teresa Herrera, os torneios que tinha na Espanha. E com o Flamengo também eu tive alguns títulos assim na Europa. No Atlético Mineiro eu fui campeão mineiro, no Atlético Paranaense eu fui campeão paranaense. E no Grêmio eu ganhei a primeira Copa Brasil em 89. Que inclusive o Cuca, que é técnico, nós jogava junto, e até ele que fez o gol do título, né, no Olímpico, em 89, e fui campeão e dou mais 2 títulos gaúchos no Grêmio também, né, na época, não foi 89 e 90. Então, os principais clubes eu fui campeão, menos o Palmeiras, que a gente não conseguiu. Joguei na Arábia também, fui campeão na Arábia, na época jogava o Rivelino num time grande na Elal, eu jogava na Al-Nassr. Nós fomos campeão em cima do time do Rivelino na época. Isso foi lá em 79, faz tempo, hein? Bastante tempo de futebol, né? Bastante tempo. E tá em forma, dá para notar. Um homem que construiu uma linda família, que a gente conhece, pode falar, e proporcionou, e a profissão dele como jogador de futebol proporcionou todos esses momentos incríveis pela sua habilidade e pelo dom que certamente Deus deu para ele. Rubens, estava aqui no intervalo e estava brincando com o Lino, que a gente ia misturar um pouquinho de futebol,
Porque o Lino, nós trouxemos o Lino para cá porque ele também é síndico, não é? Nessa brincadeira, nessa analogia... Mas eu descobri por que ele é síndico. Já viu a quantidade de times que ele participou? Pois é. Qual posição você jogava? Tem que ser polivalente, né? Qual posição você jogava? Eu jogava meia, segundo volante, né? Então, eles falam assim, era o cabeça, era o que armava o jogo lá, né? Exatamente. E marcava. Ia pra frente também, que Pra fazia a frente, volta, né? que marcava, né? Batia um pouquinho lá atrás, essas coisas do futebol aí. Mas ele me confidenciou aqui que é muito mais difícil ser síndico do que jogar bola. É isso mesmo, Lino? É verdade, é muito mais difícil, né? Porque ser síndico é complicado. Você sabe que você lidar com pessoas é complicado, né? Quantos apartamentos são lá? Lá são 120. 120 marcações 120. diretas, assim, corpo a corpo? Quer dizer, não, sempre tem aquelas pessoas que evidentemente, que está sempre te elogiando, né, do seu trabalho, aquela coisa toda. Mas até quando você não faz aquilo que a pessoa quer. Perfeito. Porque a partir do ponto que essa pessoa que te elogia, você vai lá e de repente chama a atenção dela por uma coisa que ela fez errada e vai colocar uma carta de advertência, aí você já passa a ser malquisto, né? Já vai olhar com outros olhos. Então, por isso que é difícil. Então, você tem que saber administrar, como você, de repente, administra sua empresa, né, ou um lugar que você está comandando. Por exemplo, eu parei de jogar futebol e continuei como técnico no futebol. Então, você tem que comandar a garotada. E também, para você lidar com isso, é difícil, porque você tem que dar com os pais, com o empresário, e é muito com diretoria. Então é complicado. E ser síndico é a mesma coisa, entendeu? Você tem que ter... Cada um aí tem uma linguagem para se dizer. Justamente, cada um tem uma linguagem e é muito complicado. E você tem que evitar aquelas pessoas que são maldosas, que querem só criticar, né? E aí você tem que ter jogo de cintura, aqui, ali. Quer dizer, é muito complicado ser síndico. Você vê, Rubens, a gente traçou uma analogia, e essa analogia é bem correta, inclusive, em termos comparativos, né? Porque síndico, eminentemente, uma gestão de pessoas, né? Porque ele falou da carta de advertência. Carta de advertência, certamente, alguém não cumpriu o que está determinado lá na convenção condominial, né? E eu queria que você também discorresse um pouquinho sobre isso. Qual a grande dificuldade que se tem nessa gestão de pessoas? Porque esse que é o grande problema. A primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, que a palavra que as pessoas não querem escutar tem 3 letras. E um gráfico no meio, né, que é o não. Quando houve o não, a reação natural das pessoas é reagir de maneira a tornar a sua vida complicada. Porque eu sou melhor do que aquele, ela começa a se autocomparar com outras situações, e o que parte de tudo isso que a gente verifica é o desconhecimento de 2 coisas. Primeiro, da convenção. A convenção não é uma lei imposta pelo síndico, mas é por ele fiscalizada, por ele tem a obrigação de fazer cumprir a convenção. É assemblear, né? Porque ela foi dada a partir do momento em que se criou aquele condomínio. Exato. Nada impede que ela seja alterada, modificada, atualizada. Tem normas que passaram o tempo e que não mais se aplica, porque o próprio condomínio mudou. Mas a gente esquece da formalidade. Eu sou obrigado, enquanto síndico, a cobrar o que a convenção determina. Eu sou o primeiro, aliás, eu sou o exemplo, enquanto síndico, de que, bom, se eu não cumpro a convenção, por que o Chiarella, que é condômino também, vai cumprir? Contrário senso, se eu, como síndico, faço com que aquela convenção seja cumprida, eu vou encontrar, sim, resistências. Tem pessoas que não querem aquele convívio estrito da convenção. Elas querem achar que são donos de tudo e fazem o que querem. O que me chama a atenção nisso é o seguinte, porque institui-se a convenção, não é? E a convenção, ela está lá com um grupo de pessoas, e condôminos, de moradores, que estavam lá naquela época. E isso vai se modificando com o tempo. As regras, né? As pessoas e os próprios moradores, porque você vai negociando, você vai locando, não é? E a locação, ela tem um caráter de a posse direta, e isso nas questões legais a gente sabe que domínio e posse tem uma grande diferença, e quem vai ditar regras dentro da casa da pessoa é aquele que locou, ponto. E ele vai ter que seguir as regras e
quando ele não cumpre regras, vai cair no colo de quem? De quem é o dono, quem tem o domínio, não é? Então, o que eu ia perguntar aqui para o Lino? Uma das dificuldades maiores que a gente percebe, né, nesse convívio é quando a gente lida com situações paralelas mesmo, você lidava com jovens como técnico tal, domínio da pessoa, da palavra, da liderança. E liderar lá dentro não é muito fácil, né? Não é fácil. E pegando esse gancho aí da convenção, algumas pessoas sabem do que tem a convenção. E outras, mesmo sabendo, quando você vai dizer um não, ela faz de conta que ela não sabe, ela não quer, não interessa. O problema é não receber o não. E até para você falar um não para essa pessoa, você tem que ter jogo de cintura, tem que, conversar, porque senão você entra em atrito. E a aplicação da multa? Então, isso é sempre um problema quando de discórdia grande. Quando você aplica uma multa, aí pronto, aí você já não serve mais. Para essa pessoa que te admirava, já não vai servir mais. Com certeza não vai servir mais. Por mais que ela saiba da convenção, do que aconteceu, que ela fez coisa errada, mas sempre ela vai achar que fez a coisa certa. Entendeu? Então é muito complicado. E a liderança aí no condomínio, você realmente, isso é uma coisa que você tem que ter. Mas você tem que saber ter essa liderança. Por quê? Tem síndicos que acham que é dono do prédio. Né? Eu mesmo tive alguns atritos aí na minha vida, nos prédios que eu morei, com alguns síndicos. Mas eu sempre fui uma pessoa assim de boa conversa, de amenizar as coisas, eu nunca quis arrumar confusão. Mas tem uns que é difícil, entendeu? Quer dizer, eles acham que são dono do prédio, então, porque já está há muito tempo. Tem uma máxima que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Dá poder para ela. E aí acontece isso, e aí é complicado. Quando chega uma situação dessa, é porque realmente o condomínio já tem que mudar. Porque o síndico não é dono do prédio, ele está ali para administrar o prédio e procurar fazer o melhor para o condomínio. Não favorecer A, B ou C. Perfeitamente. Entendeu? Você tem que comandar uma situação ali, um condomínio que você tem que ser imparcial. E isso é difícil. Agora, vocês acham que o síndico profissional é uma solução ou é uma tendência para essa mudança? Nós não vamos falar disso agora, porque nós vamos para um intervalo comercial rapidinho. Na volta, nós vamos falar sobre síndico profissional e eu queria ouvir aqui a opinião dos nossos convidados. Fica um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco hoje o Lino Martins. Ele foi técnico de futebol, jogador de futebol, como nós já falamos, mas hoje está aqui no papel de síndico. Muito mais difícil que jogar bola, como ele mesmo disse. Mas também o Rubens Moscatelli. No intervalo, Rubens, Lino, nós estávamos aqui comentando de que há uma tendência, essa eu quero ouvir a palavra de vocês, a opinião de vocês,
que para você lidar como síndico, você precisa ter conhecimento. E conhecimento se adquire pode ser através da própria vida, né? Vai dando cabeçada, vai aprendendo, ou através de cursos, que aí é a profissionalização. Ainda não temos lei que regulamenta a profissão de síndico, mas eu tenho entendido, queria ouvir a palavra do presidente do SICOM, que é um homem que tem autoridade para dizer isso e está ligado com a tendência. Você acha que o caminho é o síndico profissional? Cada vez mais, Querela, a gente vê a complexidade que vai se tornando o condomínio. Se você perguntasse para mim talvez 15, 20 anos atrás, não diria isso. Por quê? Porque o condomínio era menos complexo na gestão financeira, na parte tributária, era menos complexo. Hoje não. Hoje você tem uma série de obrigações, ainda que secundárias, por exemplo, na área tributária, que fazem com que o condomínio, e o síndico em particular, tenha que estar ali atento à melhor forma de pagamento, o que deve ou não ser retido do fornecedor de serviços e tudo mais, coisa que, como eu falei, 10, 15 anos atrás, não era dessa maneira. Passou a ser a partir do momento que, por exemplo, o INSS descobriu que haviam fraudes feitas em nome do condomínio. Na nossa região, em São Paulo, até mesmo no Brasil aconteceu isso. E aí houve uma mudança legislativa onde, por exemplo, a retenção do INSS é feita pelo condomínio, é retirado aquele valor do prestador de serviço e tem que ter o comprovante lá do pagamento. Inverteu-se. Né? Exatamente. Ora, não só isso, passou para as prefeituras também, que cobram o ISS através do próprio fornecedor, ou melhor dizendo, do tomador da mão de obra, no caso do condomínio. Então o síndico, só para falar em tributário, já tem essas coisas que ele tem que saber. Perfeito. Se nós pegarmos as pessoas em geral que moram em condomínio, a grande parte, inclusive, que quer se dedicar a ser síndico porque quer contribuir para que aquele condomínio tenha uma boa conservação e manutenção, com custo relativamente dentro de um patamar que não seja muito alto, se ela não tivesse esses conhecimentos, por exemplo, de tributário, previdenciário, a parte mesmo de direito civil, ela vai acabar, vamos dizer assim, tendo um choque muito grande ou causar um prejuízo muito maior ao condomínio. Então, a tendência da profissionalização da função do síndico, ela é atual. É uma coisa que vai acontecer em algum momento. O projeto de lei que está lá no Congresso, no Senado, que trata disso, na verdade tem um equívoco, porque ele coloca lá síndico profissional, mas ele descreve a função de gerente condominial. É uma função diferente. Gerente condominial é funcionário do condomínio. Exatamente. O síndico uma coisa não tem a ver com a outra. Prestador de serviço. Até porque o síndico, a gente não cansa de falar, ele como representante do condomínio, ele tem aquelas responsabilidades todas, mas ele é o representante, ele é o ativo. Ele é que executa a convenção, as deliberações da Assembleia. Ele não pode ser subordinado a ele próprio. Perfeito, perfeito. Né? Lino, você é síndico, não é? E o que eu vejo, que eu queria ouvir a sua opinião, há uma grande dificuldade, aí vem a ideia de nascer o síndico profissional, quando ninguém quer ser síndico. Então, chega lá, a gente vê que as pessoas como você, que se dispôs a ser síndico, faz uma boa gestão, responsável, e aí não querem mais tirar você de lá. E aí você também não quer mais ficar. Não estou falando você, estou dando aqui hipoteticamente. Mas cansa, né? Aí chega uma hora que cansa. O meu caso foi assim, né? Foi por um acaso mesmo, porque eu não queria ser síndico, né? Até na oportunidade eu ajudei lá o pessoal que queria tirar o síndico não conseguia. E o síndico já estava lá há 20 anos. Queria tirar o síndico por insatisfação. Por insatisfação, porque o prédio estava abandonado e o condomínio alto. Então, aí eu ajudei o pessoal para tirar e era para colocar uma outra pessoa. No final ela não podia ser e eu acabei ficando. E daí começamos a fazer as obras no prédio que era necessária, tudo aprovado em assembleia, tudo, né, dentro de uma programação. E aí, um mandato de 2 anos, e aí eu fui ficando, já estou na terceira gestão, né?
Até coloquei na última que eu fui, até coloquei que é importante que tivesse alguém ali capacitado para ser síndico e dar sequência ao que eu vim fazendo. Você vê que eu não curioso, queria né? ficar... Certamente você foi lá para atender um pedido dos condôminos. Justamente. E atendeu. E atendi. E certamente algumas críticas você vai levar. Não tem dúvida. Então os caras dão com uma mão e tiram com a outra. Logicamente a gente fica tranquilo que a gente não vai agradar todo mundo, isso é uma coisa normal, né? Sem dúvida. A gente fica tranquilo que a gente sabe que a maioria tá favorável a você pelo que você está fazendo. Por exemplo, e é consciente, né? Eu, por exemplo, na questão do futebol. Lá na carreira do Lino, algo que me desagrada, por exemplo. Ele não jogou no Corinthians. Entendeu? Então o Corinthians perdeu sem o Lino. Então foi um ponto. Tive próximo, mas não deu. Isso me desagradou, porque foi numa época que eu estava muito ligado ao futebol. Hoje nem tanto, mas a gente mais brinca. Mas voltando aqui, brincadeiras à parte. Concluindo, então, assim, realmente é difícil. Em relação ao síndico profissional, isso aí é uma coisa importante, lógico. Até porque, como a gente comentou, tem muitos prédios que, como aconteceu, que não quer ser síndico, não tem ninguém para ser síndico, e de repente aí você acaba sendo e vai ficando. E o síndico profissional é importante. Só que também, mesmo com o profissional, nós vamos ter problema. Isso aí não tem nem dúvida. Porque até o síndico profissional também, às vezes, não vai agradar todo mundo. Deixa eu colocar uma questão. Então vai ser difícil. Mas ele encontra muita barreira, o síndico profissional. Já a começar, por exemplo, condomínio que tem funcionário. E funcionário de muito tempo lá no condomínio. Em que sentido? O funcionário, nada contra eles, os trabalhadores, eles, na verdade, já tem lá a maneira deles interagirem dentro do condomínio e aquela coisa do novo que sempre assusta. Sair daquela zona de conforto, né? Vai vir o Lino, que eu não conhecia como jogador de futebol, mas eu não conheço como é que é ele em termos de administrador, de síndico. Pô, ele vai descobrir isso, vai descobrir aquilo que... Vai mandar embora? Vai mandar embora, vai querer renovar. Aí o que acontece? Vou queimar ele primeiro. É a reação natural. O condômino que não é muito cumpridor da convenção é outro que vai ser o primeiro obstáculo, né, que vem de fora. Poxa, mas o Lino não aparece aqui no condomínio todo dia. Se queimar uma lâmpada lá na área de serviço lá do condomínio, no hall de entrada, como é que eu vou chamar o Lino? O Lino não tem que trocar lâmpada. Mas não é o Lino que troca mas eu estou dizendo que é a ideia que as pessoas têm. Mas tem pessoas que entendem que o síndico tem que fazer tudo. Até briga pessoal, acontece, e aí ele liga para o síndico. Pô, mas vem resolver aqui que está fazendo barulho, ele está brigando. Mas por que o síndico... Aí você tenta amenizar, você tem que amenizar essa situação. E eu acho interessante, né? E esses pontos são complexos de você lidar. Muito complexo. E eu aqui, de uma maneira muito tranquila, vou criar mais um ponto complexo. Quero ouvir. Porque o braço direito do síndico é a administradora. Ou não? Eu acho que sim, né? É muito importante a administradora. Em cima do que o Rubens estava falando, não tem nem dúvida. Se você não tiver uma administradora que você confie, né? Porque em tudo tem muitas situações que às vezes a pessoa não... Agora, a administradora não funciona. Pois é, então você tem que ter uma de confiança, mas também é importante, como no síndico, não é só o síndico, tem um subsíndico, tem um conselho, que está ali sempre atento na pasta, ficar olhando, lendo, e quando vai assinar ali, para ver se está tudo ok, se está tudo, entendeu? Para que possa... Essa semana mesmo teve umas dúvidas lá na pasta da administradora que mandou para a gente, que é mensalmente que eles mandam. E como tá, o pessoal estão assinando, e tem um conselheiro que veio de São Paulo, e ele foi assinar as pastas, olhou, tinha algumas dúvidas. Aí eu peguei ele, fui lá na administradora e vamos lá então, beleza, vamos lá na administradora, tirou as dúvidas lá. Aí ele entendeu tudo do jeito que estava. Então isso aí é importante, ter um conselho ativo, que realmente não é que você vai entrar e tem que botar o do conselho que você comentou, que é amigo seu. Não, amigo seu não, você tem que colocar uma pessoa que seja... Que tenha a responsabilidade com o condomínio. E quando a relação é com o síndico profissional que tem uma contratação de prestação de serviço por prazo determinado, você acha que a relação com a administradora muda ou consegue ser a mesma? Veja como é diferente essa situação, e é importante. O administrador, pela própria lei, é pessoa da confiança do síndico.
vamos imaginar que está acontecendo isso no mercado também, que é uma polêmica, mas tem administradora que fornece o próprio síndico, para ser síndico profissional. Sei. E aí? Você não acha temerário isso? Eu acho, mas também, assim, o que acontece é que as pessoas estão fugindo de serem síndicas porque acham que a responsabilidade ou a quantidade de responsabilidades é muito grande. Só que elas esquecem que o principal patrimônio é delas. Não é uma questão de desconfiança. Por isso que eu falei que, desculpa cortar. Pois não. Por isso que eu falei que o síndico profissional vamos ter problema também. Vai ter os problemas também, como esse que o Rubens citou. De repente a administradora indicar um síndico, não fica legal. E né? é pessoa da confiança do síndico. Quer dizer, mas de quem é a confiança? Peraí, você que era o dono da administradora, me indica lá como você é o dono, eu sou um mero prestador de serviço. Você não vai ter o poder de hierárquico de me dar ordens? Como é que eu vou poder chegar para você e dizer assim, Querela, esse lançamento aqui está equivocado por isso, por isso, por isso. Você vai falar para mim, você está fora. Vou trocar de síndico. Tchau. Não é? Vou trocar de síndico. Então, isso aí. essas coisas as pessoas não pensam, não estou dizendo que as administradoras fazem isso propositalmente, nem nada disso. Muitas vezes fazem para tapar um buraco, porque os condôminos não querem ser síndicos. Aqui nós estamos tratando de situações hipotéticas, onde nós precisamos analisar todos os lados. Essa que é a verdade. E um dos pontos, nosso programa está acabando e nós temos pouquinho tempo, correu mesmo. É a questão da boa vontade, do ânimos. Porque dá trabalho, Lino, a gente sabe que dá, conferir conta, lidar com síndico, dá muito trabalho, né? E problema acontece de segunda a segunda, qualquer hora do dia. Exatamente. Então o síndico, ele tem que, por mais que ele faça uma gestão de pessoas e de problemas, ele tem que estar sempre alerta para poder ou se antecipar ou pelo menos diminuir o problema que vai acontecer. É isso aí. Verdade. Né? É isso aí. Nosso programa já era? Já chegou ao final, né? Lino, muito obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Eu sei que você lida com muita paciência lá como síndico, inclusive nas questões de inadimplência, nós estávamos conversando, é uma pessoa que procura entender as dificuldades, dar um passo a mais e entender a dificuldade. Não a malandragem, entre aspas, não é isso? É verdade, é porque às vezes as pessoas também têm a dificuldade, né? Hoje em dia o país está passando por uma situação difícil e não consegue pagar o condomínio, atrasa e você de repente tenta chegar a um acordo e parcelar, assim, aquela de, vamos meter logo na justiça, vou chamar um advogado, colocar na mão do advogado. Então a gente tem tentado resolver dessa forma e lá a gente tem se dado bem nesse ponto, né? Lógico que tem aquelas que realmente não tem condição de pagar e tem que ficar na mão do advogado. Mas até isso é um problema porque às vezes as pessoas não entendem também, acham que tem que colocar logo no advogado, aquela coisa toda. Então, mas a gente tenta amenizar para poder resolver a situação de todo mundo, né? Obrigado, Lino, por ter vindo, viu? Um abraço. Rubens Moscatelli, suas considerações finais. Muito importante, a gente teve aqui hoje um programa com uma pessoa que é síndico já há algum tempo e demonstrou para a gente que a gente tem sempre que estar se aprofundando no conhecimento. Muito provavelmente, quando ele começou, ele teve outros problemas e agora está conseguindo amenizar lá o condomínio. Então, o que eu digo aqui para finalizar é que você, enquanto morador ou síndico, procure se aprofundar no conhecimento das coisas e, principalmente, na parte da convivência, conversar com o seu condômino para que a administração seja cada vez melhor. Muito bem. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia, por ter nos recebido aí dentro da sua casa. Voltamos com um outro programa em breve. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.